Quer estudar para um concurso de nível médio que abre todo ano mais de 7.000 vagas? E ainda ter um acompanhamento exclusivo por professores por 2 anos? Arrebentando as Guardas Municipais é uma mentoria para os concursos de guardas municipais e agentes de trânsito. Além de aulas PDF e apostila, temos a sala de aula online e simulados mensais. Tudo isso para sua aprovação em um só lugar. Quer estudar para um concurso de nível médio que abre todo ano mais de 7.000 vagas? E ainda ter um acompanhamento exclusivo por professores por 2 anos? Arrebentando as Guardas Municipais é uma mentoria para os concursos de guardas municipais e agentes de trânsito. Além de aulas PDF e apostila, temos a sala de aula online e simulados mensais. Tudo isso para sua aprovação em um só lugar. O que eu tenho a falar para vocês é o seguinte, pessoal. Estudar para concurso público, quando você entra na vida de concurseiro, você sempre vai atrás do próximo. Você passou em um, você vai atrás do próximo. Em geral, é o que eu vejo acontecendo. Eu já tive alunos que já passaram por vários cursinhos comigo, porque sempre estavam indo atrás. Aprovados em um, estavam indo atrás do próximo. O grande segredo é o seguinte: concurso público é uma questão de cuca? Não. Concurso público é uma questão de traseiro. Você exercita o seu traseiro. Exatamente isso, a sua bunda. Você tem que exercitar isso, porque você tem que se dedicar em estudar. E tem que ter disciplina. A dor maior que você pode ter não é não passar. A dor maior que você pode ter é de não se dedicar. Aqui a gente tem uma estrutura de curso muito humana. A gente vai estar procurando auxiliar vocês nesse trajeto. É muito humana. Essas lives que a gente vai estar fazendo ao longo do curso é exatamente para você ter essa proximidade com o professor, para a gente poder bater o papo, sabe? É aquela coisa, vem cá, deita aqui e chora, qual a sua dúvida, onde dói, vamos tentar resolver, vou tentar te orientar. E depois para churrascada, né? Aí a gente espera o convite. Eu saio de São Paulo e vou para ir para um churrasco, com certeza. Né? Espera acabar o Covid para ir vir o convite. Vira um convite, boa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: material na internet está cheio, está lotado. Alguma vez você já ouviu alguém falar de tecla de atalho do jeito que eu falei para vocês? Eu não me recordo, não. Toda vez que eu faço essa pergunta em cursos presenciais, a resposta é um sonoro não. Eu já tive aluno que era analista de sistemas. E o cara entrou para assistir minha aula e falou assim: pô, mas sou analista. Falei, senta a bunda aí, presta atenção, que aqui o papo é diferente. No final da aula o cara falou assim: professor, eu nunca tinha olhado por este lado. Então, é a experiência que o Renatão tem, que o Marcelo tem, que eu tenho. É a experiência que a gente tem e a gente está trazendo essa experiência para vocês. Aproveite, entre nesse time, faça parte desse time que vai te ajudar a chegar no que você deseja. A nossa parte a gente vai fazer, mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês também e a gente está lá para ajudar. Salve de palmas aí, que o homem é bom. Salve de Obrigado, palmas aí, o homem é bom. Pessoal, dá uma pausa, estamos ao vivo sempre é mais emocionante. O pessoal no YouTube está com áudio aí. YouTube, está com áudio aí, pessoal? Pessoal, dá uma pausa, estamos ao vivo. Entrou o áudio, até eu estou me escutando aqui agora. Tá joia.
Beleza, povo? Vamos lá continuar então? Então, a diferença do teclado é, se tiver o GR, ele é padrão ABNT2. E esse GR vai estar relacionado a esses caracteres que estão em azul. Ok? Vamos lá para a próxima telinha. E aí é um periférico de entrada de dados. Lá no curso a gente vai tratar sobre esses periféricos de dados, essas noções de hardware, né? E algumas dicas que a gente vai falar. Então aí tem uma coloração, né? Então eu tenho as teclas de digitação, que está em azul claro, eu tenho as teclas de função, que está aqui em abóbora, eu tenho o meu teclado numérico, a gente falou, as teclas de Enter são duas, né? O símbolo da tecla de Enter é aquela seta torta, né, para Enter, né? As teclas de controle de cursor, que são essas daqui, tá? Que faz parte do meu prisma de edição. A tecla de aplicação Key. Essa aplicação Key, essa teclinha que está aqui, ó, que foi aquela que eu sinalizei lá atrás, vou até voltar aqui para vocês. Vamos voltar, vamos ver se ele volta. Às vezes ele não volta, né? Vamos lá, essa tecla aqui, ó. Essa tecla, ela equivale ao botão direito do mouse. Sabe quando você posiciona o seu mouse, o ícone do mouse, a setinha do mouse, em cima de um arquivo? Se você bater com o botão direito do mouse, ele vai abrir um menuzinho, um menu auxiliar. Então, essa tecla ela tem essa função. Então, se você for com o teclado, com a seta, até um arquivo, e pressionar essa tecla, ele vai abrir esse menu auxiliar. Tá ok? Ele vai abrir esse menuzinho auxiliar. Então, essa é a função dessa tecla. Aí, você já tinha usado essa tecla? Sabiam que ela existia? Porque muitas vezes o pessoal passa batido nela, né? Mas vamos lá. Então, isso é o teclado. Vlad, mas o bicho-papão são as teclas de atalho. Por que você está falando de teclado? Porque, gente, é tecla de atalho. Se você não conhecer o teclado, como é que você vai saber as teclas de atalho, né? E aí, vamos lá. As teclas de atalho tradicionais que todo mundo sabe, né? As teclas de atalho tradicionais que todo mundo sabe. Lá, o Ctrl mais C, o Ctrl mais X, o Ctrl mais V. Essas três teclas, todo mundo está careca de saber, né? Todo mundo sabe. Acho que hoje ninguém mais se confunde com isso. Mas aí eu vou contar uma historinha para vocês, que é um pulo do gato, que realmente muitos estão pensando assim, Eduardo, você vai mandar para a gente uma tabela de teclas? Posso até mandar. Resolve? Não. Porque você não vai ficar decorando tecla de atalho. A memorização aí, ela tem que ser feita de uma forma mnemônica. Se você não utiliza as teclas de atalho, se você não vê, se você não mexe, você tem que procurar memorizar isso de forma mnemônica. Tio, o que é forma mnemônica? É um jeitinho que você tem de memorizar as coisas só para você. E eu aprendi isso quando eu fui fazer uma consultoria numa empresa, e lá me coube a função de treinar uma secretária executiva. Essa secretaria executiva, Soninha, não sei se um dia você vai ver esse vídeo, vai que você veja, mas você foi essa secretária executiva que eu treinei. A mulher, ela atendia 2 diretores dessa empresa, ela conseguia falar nos 2 telefones, com o pé mexia o cafezinho, com o outro pé ela digitava na máquina de escrever, e ela tinha um computador em cima da mesa dela que era um excelente porta-recados, né? A tela só tinha post-it e o teclado cheio de cartãozinho. Ou seja, ela não usava. Mas ela batia, datilografava aquilo lá com uma velocidade que eu vou falar para você. Eu sou catamilhógrafo profissional. 2 dedinhos, dedão de vez em quando, né? E a mulher era exímia. Além de ser uma secretária que falava inglês, português, alemão e mais alguma outra coisa lá que eu nem sei. Eu fiz uma tabela para ela. Legal. Quando eu cheguei numa outra sessão de consultoria, eu vi que ela fez a dela. Por quê? Foi o jeito dela armazenar. E a partir daí eu entendi, poxa, todas as vezes que eu entreguei para os meus alunos uma tabela pronta com tudo que tinha,
quando a gente fazia uma sessão de exercícios, ou fazia toma lá da cá, né? Perguntas e respostas, tal, percebia que isso daí não calava, porque eles não criavam a sua estrutura mnemônica. E a partir daí, eu comecei a trabalhar com isso dessa forma com o pessoal. Então, eu vou dizer para vocês aqui, eu vou dar uma diquinha para vocês aqui, é o seguinte. Todo mundo sabe que Ctrl+C copia, Ctrl+X recorta e Ctrl+V cola. Antigamente o pessoal se confundia com isso, porque não usava tanto. Mas vamos lá. Pessoal, o que seria uma estrutura mnemônica? Eu vou dar um exemplo bobo, mas um exemplo meu. Você vai criar o seu. Por isso que não adianta você passar o seu para o coleguinha do lado. Você tem que criar o seu, né? E a gente vai trabalhar nisso. Então, C de copiar. Ótimo. C de copiar. X de recortar. Olha só, eu tenho aqui a minha tesoura. Tesoura, recorta. E o Ctrl+V, porque normalmente, muitas vezes o pessoal já confundiu. V se copiava, se recortava, né? Então, o V é colar. Olha lá o biquinho da minha cola tenaz, ó. Então, o Ctrl+V cola. Esse daqui recorta. Isso é um recurso mnemônico, tá? Você tem que criar essas coisas para você. Puta, Eduardo, mas que coisa tonta. Tio, é o seguinte, é tonto, mas funciona. Então, confia no que estou dizendo. Funciona. E eu vou falar para vocês mais uma coisa. Isso eu utilizo não só para concurso público. Às vezes você vai... às vezes estou numa empresa e a empresa está em processo de implantação de um sistema e o sistema tem suas teclas de atalho. E o usuário quer memorizar, para ele não ficar caçando no menu, né? No menu que tem lá do programa, para ele não ficar caçando com o mouse qual é a tecla de atalho. Então, a gente ensina o usuário desse sistema a criar as suas colinhas, os seus lembretes mnemônicos. E é isso uma coisa que vai te ajudar. Porque, sabe o que acontece, pô? Você olha e não enxerga. Você olha, mas você não enxerga, você vai no automático. Né? Você vai com o mouse ali, clica, vai com o mouse ali, clica, e você acaba não prestando atenção. Então, quando você cria essa tabelinha, você começa a dar uma instrução para o seu cérebro, né, de como ele deve lembrar disso. E você nunca mais vai esquecer, mesmo que você não use com frequência o recurso no computador. Essa é a ideia. Tá? Essa é a diferença de um curso de informática para técnico de processamento de dados, para engenharia, para administração, e de um curso de informática atrelado para cursinho, para concurso público. Só que eu tenho muitos ex-alunos que, aprovados, entraram e continuam utilizando esses recursos lá dentro. Por quê? É prática, é dia a dia, tá? Então, essa live de hoje, eu estou realmente dando uma dica fantástica, que, apesar dela ser simples, ela ser óbvia, ela funciona. Garanto para vocês. Mas tem que seguir a cartilha do tio. Se não fizer, não vai funcionar, tá bom? Vamos lá para a próxima. E aí, ó, eu tenho 3 menus, né? Word, Excel e PowerPoint. Se vocês prestarem atenção na tela, né, vocês vão ver que, apesar de serem 3 aplicações diferentes, o menu, né, a tela, essa barra de menu que eu tenho, essa barra de ferramentas que eu tenho, ela é muito parecida, ela é muito próxima, ela tem recursos muito similares. Por quê? São recursos compartilhados entre as ferramentas. Logo, as teclas de atalho de uma ferramenta, em geral, servem na outra ferramenta também. Pode dar diferença se, por exemplo, ao invés de eu estar falando do Word, eu falar do Writer, do LibreOffice. LibreOffice tem outra pegada. Porque esse lance de tecla de atalho depende do programador, depende de quem programa. Por exemplo, até um tempo atrás,
negrito era Ctrl B. Daí, o Maledetto resolveu traduzir, né, para o português, porque era B de bold, né? Bold, que é gordo, negrito, forte, né? Ele resolveu traduzir isso para o português. E aí? Aí virou Ctrl N. Olha que legal, para dar nó na cabeça da gente. Não foi para ajudar, foi para complicar a nossa vida, mas tudo bem. Porque todo mundo que já estava acostumado com Ctrl B, dava Ctrl B e não fazia isso. Depois você pode tentar descobrir o que o Ctrl B faz. Olha lá. Vamos lá para a próxima tela? Separei aqui nessa tela um conjunto, né? Porque qual que é a estrutura de um menu, né? Você tem a barra de menu aqui, ó, que tem aqui, ó, inserir, desenhar, design, layout, inserir, desenhar, layout de página, tá vendo? Ó? Desenhar, design, transição, animação, apresentação. E aqui você tem as abinhas, né? As tags, onde tem um conjunto de funções agrupadas. Então, por exemplo, isso daqui está na página inicial, está lá, eu tenho esse conjunto. Tá legal? Então, aqui, se eu clicar nessa setinha aqui, vai abrir mais uma outra sequência de recursos de fonte. Muito bem. Aí, vocês estão vendo que, ó, negrito, tem nos três, ó. Negrito, negrito, negrito. Centralizado, tem nos três. Justificado, só tem no Word e no PowerPoint. No Excel, não tem. O Excel não justifica. Não precisa justificar. Ele vai colocar à direita, ele vai colocar à esquerda, ele vai centralizar. É simples. Excel é só isso. Então, não tem justificado. E aí vai mais uma dica. Já vi pergunta tonta e os caras caem. Então, a tecla de atalho para... ou a opção da barra de ferramentas, o ícone que eu tenho que pressionar para justificar uma célula no Excel e está lá, a alternativa A é aquele lá, e você vai apertar. Porque a gente vai direto, a gente vai no vácuo. Você não lembra que você olhou para isso. Então, aguarde que vem mais uma dica aí. Tem o mnemônico que eu falei e vem mais uma coisa que é uma tarefa de casa que vocês podem fazer. Isso ajuda vocês muito. Então, vamos lá. Essas teclinhas de atalho que aqui estão, né? Então, negrito é Ctrl mais N. Eduardo, é Ctrl N em todos? É Ctrl N em todos. Tem alguma pergunta aqui? Não. Entrou o áudio. Boa noite. Tá. É Ctrl N em todos? Sim, Ctrl N, tanto no Word, como no Excel, como no PowerPoint. É Ctrl N. Morreu o assunto. Itálico. Ctrl I de itálico. Sublinhado. Ctrl S de sublinhado. Beleza? Olha só. Padrão. N de negrito, I de itálico, S de sublinhado, e aí você fala, beleza? É só pegar a primeira letra? Vamos lá? Alinhamento à esquerda. Ctrl... essa eu sei. Alinhamento à esquerda é Ctrl L e o E, não é? Não! É Ctrl Q. Olha só que legal. Sacanagem. Se ali Total. Era Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, por que não pode ser o Ctrl L e o E junto? Ctrl L. Então, é porque é só uma letra, né? O justificado, por exemplo, é bonitinho, é Ctrl J. Olha que bonitinho, né? O alinhamento à direita. Qual que é o alinhamento à direita? Ctrl D. Não é, porque Ctrl D já tem função. É o Ctrl G. E o centralizado? Se fosse nesse raciocínio centralizado, seria Ctrl C. Também não dá, né? Porque Ctrl C a gente já viu que é copiar. Olha lá. É Ctrl mais a letrinha E. Pô, Eduardo, aí você me ferrou.
é aí que entra a sua forma de memorizar. Por exemplo, eu posso chegar e falar para você assim, ó. Aqui, ó. Esquerda. Tá vendo? Que é grandão. Porque o E já é, o S já é, o Q não é. O centralizado, ó. Centralizado. É um jeito que eu tenho. Agora eu quero ver você fazer isso no Ctrl G, de alinhamento à direita. Não tem. Não tem G ali. Aí a gente pergunta assim: temos cariocas na sala? Temos? Renatão, temos cariocas na sala? Não sei se tem algum carioca aí. Se não tem, dá para falar mal. Então vamos lá. Direita, direita, Segue o fluxo. direita, Segue o fluxo. direita, direita. É a forma que eu arranjei para eu memorizar. Você pode copiar essa forma. Se isso te serve, você pode copiar para você. Beleza, tá valendo. Se não te serve, você vai arranjar outra forma de usar esse mnemônico, né? Então, veja, esse é um jeito de você criar isso daí. Aí, eu tenho uma outra coisa que eu preciso falar para você. Opa, deixa eu... pode ser aqui, depois eu falo. Última coisa, eu falo isso. Quando você está no menu, lá, se você pressionar só a tecla Alt, vão aparecer essas letrinhas em amarelo, essas combinações em amarelo. Normalmente, o Alt está associada a uma opção que aciona menu. Está associado a uma opção que aciona o menu. Então, por exemplo, se eu apertar Alt A, ele vai acionar o menu arquivo, com tudo aquilo que tem dentro do menu arquivo. Se eu apertar o Alt C aqui, ó, Alt C, ele vai acionar a página inicial. Ele vai para o menu da página inicial. Se você pressionar Alt T, ele vai para o menu da página, do menu inserir. Então, o Alt, em geral, está associado a isso. O Ctrl, em geral, está associado a uma opção dentro do menu. Por exemplo, o menu, eu tenho aqui a área de transferência, colar ou copiar, ele está associado a uma opção lá. Então, se você clicar ali naquele menu, você vai ver que ele vai abrir o Ctrl C, o Ctrl V de colar, tá? Então, o Alt, ele abre um menu, né? E o Ctrl, em geral, está dentro do menu. Por que você está falando em geral, Eduardo? Porque isso daí pode haver modificação. Via de regra, essas duas teclas estão associadas a isso. Então, Alt, uma letra, ele vai, na maioria das vezes, ele vai abrir um menu ou vai executar uma ação direta. Ctrl, ele vai estar associado a uma opção daquele menu. Tá ok? Beleza? Tudo bem? Isso é via de regra e é assim que funciona. Então, o que eu falo para vocês? Se você tem um computador, testa isso. Olha para isso. Anota. E aí, opa, vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos resolver, depois eu dou a regrinha para vocês. Tem duas questões aí, ó. Em um microcomputador, eu vou tirar a cara do Eduardo daqui, né? Em um microcomputador Intel, com sistema operacional... Prova para a Guarda Civil Municipal, tá? Em um microcomputador Intel com sistema operacional Windows 10 BR, quer dizer que é Brasil, um Guarda Civil Municipal dispõe no Google Chrome, que é o meu navegador. Eduardo, o navegador tem tecla de atalho? Tem, tá cheio. De 2 atalhos de teclado que correspondem ao acionamento do X.
no canto superior da janela, para fechar o aplicativo, o browser. Esses atalhos de teclado são respectivamente. Legal? Se você já tivesse feito um curso aqui com a gente, você já teria visto ou ouvido eu falar muito sobre isso. Mas se você não fez e vai fazer, você vai ouvir falar. Mas agora eu vou dar uma palhinha. Então vamos lá. É sabido que o conjunto Alt F4 fecha a janela ativa. Alt F4 fecha a janela ativa. Mais uma vez, anote aí, Alt F4 fecha a janela ativa. Beleza? Anotaram? Anota. Se você já sabia, anota também, porque você vai esquecer. E aí vem o importante, por que eu pedi para anotar. E se não tiver nenhuma janela ativa, o que ele fecha? Ele desliga o Windows. Ele abre aquela janela que permite você desligar o Windows. Esses dias eu estava numa empresa, o pessoal com pressa querendo fechar, a menina foi catar o mouse, falei, calma, fiz Alt F4, apertei o Alt F4, apareceu o menuzinho, desligar, acabou. Ela, até você pegar o mouse, levar lá no botão do Windows, aparecer o menu, clicar em ligar, desligar, e selecionar ligar, desligar, já fiz, filha, já foi. Então, são as duas coisas. O Alt F4, ou ele fecha a janela ativa, e se não tiver nenhuma janela ativa, ele fecha o Windows. Beleza? Logo, sabendo disso, que é uma condição básica, né? Alt F2 não me interessa. Alt F2 também não me interessa. Já eliminei duas alternativas, porque eu tenho Alt F4 aqui, ó. Né? Beleza? Tranquilo, né? Ótimo. De 4, já estou em 50%. Vamos olhar a próxima questão? Próximo item. Olha lá, Ctrl Z. Pessoal, o que faz Ctrl Z? Desfaz a ação. Desfaz a ação. Todo mundo sabe essa, porque quando a gente faz as cacá, pode falar besteira? Pode, né? Quando a gente faz as cagadas, né? Quando você faz aquela... o Ctrl Z salva a tua tela. Você volta... Nossa. Apaguei que não era para apagar. Ctrl Z. Que alívio. Ctrl Z, né? Então, Ctrl Z desfaz. Mas ele fecha alguma coisa? Não. Se ele não fecha, também corta essa, corta essa. Conclusão, só sobrou a alternativa D. E o Ctrl W... Eu achei que era aula de informática, mas estou vendo que é raciocínio lógico, né? Então, na resolução das questões, por isso que eu falo que é legal o curso que a gente faz aqui com o Renatão. Eu aprendi isso, anos dando aula, anos fazendo resolução de exercício em sala de aula. A primeira vez que eu produzi um vídeo de resolução de questões foi com o Renatão. Foi você que fez eu fazer esse vídeo de resolução de questões. Eu fazia aula online, dava aula e boa. Mas, normalmente, em sala de aula, nos cursos presenciais, eu sempre fiz resolução de questão. E a resolução eu faço dessa forma. Eu tenho que ler, eu tenho que prestar atenção. Informática, gente, é assim. Né? Informática é assim. Porque se você não tem o computador ali, você tem que estar com ele na cabeça, você tem que estar mais ou menos alinhado com as coisas. Você tem que ir eliminando aquilo que... Aliás, qualquer questão de concurso, né, Renatão? Você tem que eliminar aquelas que são absurdas, não é isso? Exatamente. Bom, então, e o raciocínio lógico faz parte, né? Tem que ter. Mas aí você aprende. E aqui você vai aprender isso muito, com certeza. O curso está muito legal, gente. Vocês vão gostar muito. Olha lá, o Ctrl W, ele tem duas façanhas. Se eu estou com o meu navegador aberto, meu navegadorzão aberto, e o meu navegador está cheio de abas. Isso aqui são abas do meu navegador, tá? Sabe como você abre lá o Chrome e põe 500 abas? Depois você não sabe por que a tua máquina ficou lenta? É por isso, porque o Chrome, quanto mais abas você abre, mais ele come recurso. Então, cuidado. Quando você dá Ctrl W, ele fecha a aba ativa. Se você apertar o Alt F4, ele fecha o Chrome inteiro.
Beleza? Fecha a janela ativa. Fecha o Chrome inteiro. Se apertar o Ctrl W, ele fecha a aba que está ativa, certo? Aí você vai dando Ctrl W, fechou esta aba, fechou esta aba, fechou esta aba. Quando sobrou uma aba só, se você der Ctrl W de novo, ele vai fechar a aba e, consequentemente, ele vai fechar o Chrome. Isto é válido para o Chrome. Se você estiver usando o Opera ou o Vivaldi, provavelmente não vai ser válido. Porque no Opera ou Vivaldi, se você fechar a última aba, ele não fecha o aplicativo. Se você fechar a última aba, clicando lá no X com o mouse, fecha essa aba. Ele abre aquela aba de inicializar do navegador. Né? Abre a aba inicial do navegador. Tá? Então, no Chrome. Então, é muito importante que ele frisou aqui no Chrome. Vocês estão vendo a minha mão aqui. Estou com o dedo na frente da câmera. Então, o Ctrl W, primeira coisa, ele fecha a aba. Gente, e aí vem mais uma coisa. Se você tiver com um texto no Word aberto, eu quero fechar esse texto. Se você apertar Alt F4, ele vai fechar o Word inteiro. Se você apertar o Ctrl W, ele vai fechar só aquele texto. Beleza? Anotou? Anota porque é importante. Ó, mais uma tecla de atalho. Aí você vê depois como você vai fazer o seu mnemônico. Então, o Ctrl W, ele fecha abas. Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W. Não tem mais nenhuma aba no Chrome, ele vai fechar o Chrome também. Será que eu acertei? Vamos lá ver? Eita, acertei. Era a D mesmo. Beleza? Acertou, Renatão? Não, eu estava pensando... Eu estava vendo qual era a alternativa ainda, não tinha me decidido. Beleza, vamos para o próximo. Olha que legal. Eu gosto desses concursos assim que põe textão. É muito grande. Tem que ler com calma. Vamos ler com calma. O texto da figura foi digitado no Word 2019. Dane-se, não me interessa qual Word é. Tendo sido realizados alguns procedimentos como a palavra notícias, foi usado o recurso que adiciona um toque artístico. Toque artístico, mediante o emprego de uma caixa de texto. A citação Guarda Civil Municipal foi aplicado negrito, por meio da execução de um atalho do teclado. O texto foi alinhado... Guarda Municipal está aqui, ó. Tá? E aqui está notícias. Ao texto foi aplicado alinhamento justificado por meio do acionamento do ícone. Como que eu sei que está justificado? Porque, veja, que ele está alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Tudo bem? Então ele pergunta, o recurso, o atalho de teclado e o ícone são respectivamente. E aí é o seguinte, a palavra respectivamente. Respectivamente. Essa palavra quer dizer que tem que ser o que foi feito em cada uma das coisas, da sequência que ele está falando. Aí ele até foi bonzinho, ele podia ter dado uma embaralhada a mais nessas alternativas. Eu vou falar que o cara foi até bonzinho. Mas, Eduardo, puta, Smart Art e Word Art. Ah, meu Deus, eu não sei qual a diferença entre eles. Calma, vamos olhar para o próximo. Alt N. Alt N coloca negrito? Renatão, Alt N é negrito? Alt N é... Renatão não está aí. Tô, só que o microfone está desligado, mas eu acho que é. Alt N é negrito? Renatão não prestou atenção na aula. Puta vida. Olha só, vamos voltar algumas coisinhas para trás aqui. Volta. Oh, voltei. Fiz demais. Já dei a resposta, mas tudo bem, vai. Não voltou, falhou. Alt N não é negrito. Negrito é Ctrl N, lembram? Ó, negrito é Ctrl N. Tá ok? Negrito é Ctrl N. Ctrl N de negrito. E daí a última área que ele fala é o alinhamento justificado por meio de um ícone. Onde ele tem justificado aqui, ó? Aqui é justificado
e aqui é justificado. Esses dois são centralizados. Cortou. Bom, qual que tem 2 positivo aqui? Só a letra D, pessoal. E aí é o Word Art que faz exatamente essa função de dar um toque artístico a um texto. Por isso que é o Word, palavra arte. Beleza? Então a resposta correta era a letra D. Viu como não é difícil? Mas é óbvio. Você precisa procurar ter essas teclas de atalho na cabeça e precisa criar a sua regrinha. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou dar agora mais ou menos, uma coisa que vocês têm que fazer. Isso você pode fazer de frente para o computador, essa é a dica final. Isso pode fazer de frente para o computador ou utilizando uma apostila, caso você não tenha computador. Entendeu? Mas você deve fazer isso. Você deve, por exemplo, chegar lá, você vai falar assim, ó, Word. Opa, vamos colocar aqui, deixa eu ver. Eu quero escrever na tela. Cadê? Escrita na tela aqui, vamos lá. Você vai colocar lá Word. Certo? Daí, quando você coloca o Word lá, eu só estou vendo se está saindo a escrita. Tá, beleza. Você vai colocar lá, por exemplo, negrito. Você vai colocar qual menu. Né? Então, aqui, por exemplo, vou riscar aqui. Você vai colocar recurso, qual o menu que ele está, qual a tecla de atalho, certo? Qual o ícone, se tiver, e a sua memória, aquilo que você vai usar para memorizar. Você vai fazer uma tabelinha no papel mesmo, com essas 5 colunas. Isso aquela secretária fez. Cara, aquela secretária, o que aconteceu? Você imagina quando a pessoa começa a usar o mouse, parece que está fazendo aeróbica, porque o mouse pad para ela era pequeno. Então ela tinha dificuldade de usar o mouse. Depois ela acostumou. Mas ela era muito rápida digitando. Então, para ela tirar a mão do teclado para ir para o mouse, era perda de tempo. Quando eu cheguei numa outra reunião com ela, ali em frente dela estava aquelas folhinhas de... aqueles cartões de resumo, exatamente com essas 5 colunas. E ela pôs todos os atalhos que eram importantes para ela e aquilo que auxiliava ela memorizar. Memorizar. A cola, o esquerda com que, porque você vai associando. E é associativo. Essa é uma dica de ouro. Porque todo mundo fala em decorar, todo mundo fala em usar, mas não te dá um recurso de memorização que você pode usar. Tá ok? Bom, aqui eu encerrei. Deixa eu parar aqui a minha apresentação. Vamos voltar lá para o grupo, encerrar a apresentação. Deixa eu tirar eu da tela aqui. Opa! Voltamos. E aí, pessoal, voltamos. Voltamos. E aí, Tudo Juarez? bem? Boa aula? Gostou? Muito boa. Boa, beleza. Flaviano, não sei se Valeu. está aí ainda. Beleza, pessoal. Show de bola. Bastante detalhezinho importante aí para gente se atentar e como o Flávio falou, né? Para a gente usar aí no dia a dia, né? Fazer aquelas associações e usar no dia a dia. Bacana, bacana. Falar alguma coisa aí, Juarez? Esse aqui vai ser meu parceiro, ó. Ah, bacana, bacana. Quer dar um recado final aí, Flacker? Para a gente encerrar, Vamos lá. agradecer da participação. Flaviano está aí ainda? Deixa eu ver aqui.
Flaviano está aí. Deixa eu ver. Tá. Flaviano tem alguma coisa para falar? Tem alguma pergunta? Flaviano foi o cara que falou tecla de atalho, se eu não me engano. Bacana. Então, agora a tecla de atalho não vai ser mais um bicho-papão, desde que você siga essas orientações que a gente conversou.